Então, olha só, os motores, estava conversando aqui, então você pode ver ele aqui, ó, mostrando para vocês, então, os motores de corrente alternada, monofásico, e os motores de corrente alternada trifásico, tá? Nesse caso, a gente está vendo aqui, ó, os motores monofásicos são assim chamados, porque seus enrolamentos de campo são ligados diretamente a uma rede monofásica ou bifásica. No caso, a rede, tá? Ela é monofásica ou bifásica. A gente vai ter lá uma fase e um neutro, né? Ou duas fases e um neutro. No caso, a gente não tem três fases, a gente pode utilizar esse motorzinho aqui, que é um motor monofásico. Ele pode ser, normalmente eles têm aqui 6 terminais, tá? E ele possui um capacitor, que é para dar a partida, né? Porque ele tem como ele é ligado em duas fases ou fase neutro, ele não tem aquela defasagem, tá? Que a gente tem no motor trifásico, que na verdade a rede tem, né? A rede vai ter a defasagem. Só que daí falta uma fase para dar o sentido de giro do motor, sabe? Porque lá a gente sabe que as 3 fases, uma delas vai dar o sentido de giro, né? Para iniciar o funcionamento do motor. No caso do motor monofásico, eu não tenho. Eu preciso do quê? Eu preciso de um capacitor que tem aqui, ó, para fazer com que o motor comece a girar. Então, ele existe aí, no caso, 3 enrolamentos, tá? Esses enrolamentos dentro do motor, depois a gente vai ver, vai conhecer certinho como é que faz para ligar. Cada enrolamento aqui, ó, é um fio que entra lá, né? E um fio que sai, né? Depois a gente vai ver certinho lá. Entra um fio aqui, enrola e sai aqui. Esse enrolamento vai ter 3. 2 enrolamentos principais, tá? E um é o enrolamento auxiliar. Esse enrolamento auxiliar, ele serve só para fazer o motor começar a girar, tá? Então, a gente tem aqui uma placa, né, do motor monofásico. As características que a gente viu, né, IP, fator de serviço, todas essas características ela vai ter da mesma forma, tá? Que a gente vai ter no motor trifásico aí, né? A gente viu lá, tem fator de potência, né? Depois a gente vai ver o que é esse fator de potência, rendimento, a forma de ligar ele, né? Ele vai aparecer na placa. Observe, né? Eu tenho aqui, aqui no caso 110, né? É 127. Normalmente as tensões padrões hoje, né? No caso que na concessionária de energia elétrica da Copel, a nossa é 127, tá? Se você for medir lá a tensão elétrica na rede, é 127. O pessoal fala 110, antigamente era 110, depois eles padronizaram para 127. E eu posso ligar também numa rede 220, tá vendo? Então, existe a forma de ligar. Tá vendo que tem a numeração do motor? Não está aparecendo nada ainda, professor. Não está aparecendo nada ainda, professor. Agora tá, Bruno. Agora tá. Assim? Para mim não está aparecendo. Inicia o Teams aí. Beleza. Aí entra de volta. Valeu. Então, olha só. Essa plaquinha do motor aqui, ó, é importante vocês saberem que para vocês poderem ligar o motor monofásico na rede, você tem que seguir a placa do motor, tá? Então, observe que existe uma numeração, né? Então, a gente tem aqui, ó, 127 volts ou 220, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, para você ligar ele em 127, você tem que pegar o número 1, o número 3 e o número 5, tá vendo aqui, ó? Juntar e ligar na linha 1, né? O que seria a linha 1? A linha 1 e linha 2, ela pode ser a linha 1 aqui uma fase e a linha 2 pode ser, no caso, o neutro, né? Que aqui a gente está ligando em 127, né? Então, a gente tem a fase e o neutro. Então, linha 1 e linha 2 é a fase neutro, no caso 127, tá? Então, você vai pegar o número 3, no caso 8 aqui, né? Mas pode ser 6, tem alguns motores que têm identificação de 6, tá? Então, vai estar 3, 6 e 4, você vai juntar os fios aqui e vai ligar na rede, vai fazer ligar ele em 127. E você pode ter a possibilidade de ligá-lo também na tensão 220, tá? O que você vai fazer para ligar 220? Você vai pegar aqui, ó, vai pegar o número 1 e 5 e ligar na linha 1, né? Vai juntar o 3, 2 e o 6, no caso também pode ser o 8, né? E vai pegar o 4 sozinho e ligar na linha 2. Dessa forma de ligar aqui, ó, você vai ligar em 220, tá? Se você pegar do jeito que está aqui, né?
e ligar em 127, ele vai só reduzir aí o giro, né? Trabalhar com uma potência menor, tá? E não vai ser adequado, né, a tua carga, tá? Mas se você pegar e ligar aqui, dessa ligação 127 volts aqui, ó, que tá, e ligar numa rede 220, tá? Do jeito que tá aqui, o motor vai queimar, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado aí na hora de ligar o motor. O motor monofásico tem que ser verificado como se liga ele, não é só chegar lá e ligar, né? Tá, depois a gente vai entender como é que faz para identificar esses terminais aqui. Porém, a gente tem que, né, se atentar aqui na forma de ligar o motor. O motor monofásico, que você pode ligar na tua casa, lá que tem 127 volts, né? Ou, no caso, 220, né? Rede trifásica, daí a gente vai ter o motor trifásico, que a gente já viu, né? Já estudou ele um pouquinho, mas vamos ver de volta aqui, tá? Então, o motor de indução trifásica é o tipo mais usado, a gente já falou sobre isso, né? Nas residências e principalmente na indústria, tá? Ele é o consumo de 90% da rede da energia elétrica aí nas indústrias aí, é usado em motores, tá? O motor de indução apresenta vantagens em relação ao monofásico, né? Com um arranque mais fácil, menor ruído, custo mais baixo para potências superiores a 2 kW. Então, as potências maiores, os motores são mais baratos, tá? Então, os motores, por isso que o pessoal utiliza mais nessa rede trifásica. Lógico, vão ter lá a rede trifásica, né? E vão usar esse motor aqui na indústria. Ó, nos sistemas trifásicos, as tensões padronizadas no Brasil são 220, 380, 440, 660, 760. Então, se você pode ter um transformador lá que tenha uma rede industrial que tenha 660 lá, né? Ou 7, depende, você vai ter que ter um motor adequado a esta rede, tá? Nesse caso aqui, dessa placa, desse motor que eu peguei para vocês, ele só pode ser ligado aqui em 220 ou 380. Então, no caso, seria aqui 380, tá? A gente já viu, depois eu vou mostrar então para vocês, acho que não mostrei para vocês lá no simuladorzinho lá, né? A ligação do motor 220 e motor 380. Eu tinha passado para vocês na aula anterior, né? E então, eu vou mostrar agora aqui para vocês, então. Cadê meu... eu vou abrir aqui. Quando abre ele começa a dar uns piripaque. Vou abrir aqui para vocês, só porque eu não tinha mostrado. Mostrei para os outros alunos da outra turma. Um simulador, depois que eu vou passar para vocês esse simuladorzinho aí, para vocês entenderem, né, como é que faz. E, lógico, todas as ligações elétricas que nós fizermos aqui nas aulas, será feita nesse CAD-CIMO, tá? Então, a gente vai fazer isso. E 4962, tem uma senha aqui, ó. Aí vocês entram aqui e vocês podem estar instalando aqui uma rede elétrica, né? Aqui, vamos deixar ele um pouquinho maior aqui para vocês darem uma olhada. Vocês podem colocar aqui, por exemplo, uma fase, né? Como a gente tinha visto lá na aula anterior, 3 fases mais o neutro, né? Cadê aqui? Fase, neutro, fase, neutro. Vamos pôr aqui essa fase, neutro, tá? É só para vocês saberem identificar aí numa rede como que funciona aí a rede. Vamos pôr aqui também uma proteção, tá? Que seria o aterramento. Eu fiz isso aqui para você, mas eu usei um outro pente lá, né? Vamos fazer aqui hoje no... Então, a gente vai ter aqui, ó, o neutro, né? Vamos deixar o neutro aqui de cor azul, tá? O neutro, ele vai ser aqui cor azul, né? Eu vou poder ligar aqui, então, no caso, uma outra cor aqui numa fase. Aí, na outra fase, que eu posso pegar uma outra cor aqui, diferente. Eu posso pegar uma outra fase aqui também, diferente aqui a cor, tá? Só para diferenciar. E o condutor de enterramento, normalmente ele é verde e amarelo, né? O verde, tá? A representação dele, assim, é pontilhado, tá? Só, a gente tem proteção, tá? Eu não coloquei aqui, mas normalmente numa rede você vai ter o disjuntor aqui e tal, só para vocês entenderem aqui como é que liga aí uma lâmpada e um motor aqui, no caso, né? Acho que já mostrei para vocês lá a questão da lâmpada e tal, né? Então, vou mostrar aqui rapidinho, porque eu acredito que eu não tenha simulado com vocês isso aqui
Aí só para vocês entenderem aí, uma simulaçãozinha. E vocês já vão aprendendo a usar esse simulador, tá? Daí a gente vai usar ele aí nas aulas. E se quem quiser já passo hoje também, para vocês já irem aprendendo a usar esse simulador aí, tá, pessoal? Pessoal, as aulas são para vocês aprenderem mesmo, tá? O pessoal vem, nem assiste a aula, né? Não, penso que é só para... A ideia é para vocês aprenderem mesmo. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui como é que faz para ligar aqui uma rede. Aqui eu vou ter uma fase, né? Aí aqui eu vou ter esse pedaço aqui, esse condutor aqui, que vai do interruptor, tá? Até a lâmpada já é chamada de retorno. E aqui é a fase, tá? E o neutro, normalmente o neutro, né? Identificação de azul aqui, ó. Você vai ligar ele no neutro lá em cima, ó. Então aqui a gente tem uma lâmpada, tá? Ligada aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o interruptor, nossa casa é ligado dessa forma, tá? Beleza? Agora a gente vai ter aqui, então, a tensão de 127 volts, tá? Vou fazer rápido, porque eu já passei isso aqui para vocês, tá? Quero ligar o motor trifásico. Eu tenho aqui, então, 127 volts. Nesse caso aqui, tá? Aqui, né? E aqui também, né? Entre a fase e o neutro aqui, ó, vou ter 127 volts. E eu tinha mostrado para vocês lá no outro dia. Então, aqui eu tenho entre fase e neutro 27. E entre fase e fase aqui, ó, eu vou ter 220 volts, joia? Então, aqui eu vou ter 220, ó, entre fase e fase. Se eu medir pegar o multímetro aqui, na escala de tensão alternada lá, tá? E medir aqui, ó, depois a gente vai ver, um dia eu vou pegar aqui o multímetro aqui, vou fazer um teste para vocês, tá? Mas aqui é só para vocês darem uma olhada. Eu vou ter 220, tá? Das redes vou ter proteções aqui. Hoje eu não coloquei, porque é só uma explicaçãozinha rápida aqui. E a gente está meio atrasado hoje. Então eu vou pôr aqui, então, ó, o motor, tá? O motor, no caso, trifásico, né? Esse aqui é só ele tem 6 terminais, como a gente tinha falado, só que os terminais já estão ligados, né? Alguém já pegou e já ligou para nós. Mas eu posso entrar aqui e achar um motor que não tem os terminais, igual eu tinha mostrado para vocês aquele dia lá, tá? Ele pode aparecer na placa, pessoal, dessa forma aqui, com letra, tá? A gente tinha mostrado para vocês algumas coisas assim de letra, né? Aí algumas placas aqui aparece letra, tá? Sempre que tá aqui minha... Olha só, a letra, tá vendo? Mas é a mesma coisa do que número, tá? Porque, ó, número 1, 2 e 3 lá embaixo, o que é aqui, né? Se for olhar aqui na plaquinha, é o 1, V1 e W1, tá? Então, essa relação, né, entre o número e a letra que pode aparecer nos motores, você tem que aprender, tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Esse 1, V1 e W1 são as fases que vem da tomada ou não? Não, aqui não. Aqui são a identificação dos terminais. Os terminais. Dos condutores. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo essa numeraçãozinha ali, ó? Sim. Lá, 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Tá vendo? Uhum. Isso aqui é a forma de ligar o motor. Então, vai ter uma numeração. Esse número aqui, que tá aqui, ó, né? O 1, V1, W1, eu posso mudar ele aqui, ó. Para 1. Entendi. Vou mudar ele aqui agora, ó. 2, é só entender. 2, 3, né? Ó, 4, 5, 6. Só porque ele pode aparecer em letra, né? Você tem que saber a diferença, ó. Né? Então, eu vou pegar um outro... Vamos saber os terminais também, o nome deles. Esses aqui são os números dos condutores que vai aparecer lá. Normalmente, essa numeração aqui vai estar identificado ou vocês mesmos têm que identificar, entendeu? Uhum. Depois a gente vai ver nas próximas aulas aí como que identifica, tá? É importante saber. Então, os principais motores, a grande maioria, pessoal, são motores de 6 terminais, tá? Então, para você ligar ele aqui, ó, vou pegar um outro motor aqui, só para vocês compararem aqui, ó. Comparando, né, a letra, né, com a numeração. Tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 1, V1, W1 e o 2, V2, W2. E a proteção, tá bom? Só para vocês entenderem a diferença. Então, depois vocês vão ter que saber isso aqui, tá? Não adianta, eu falo para vocês aqui, mas na hora da prática lá, vocês têm que entender. Não decorei.
Ah, não tem que procurar, né? Hoje tem recursos, aí você tem que pegar um celularzinho lá, procurar lá, A1, o que é, né? Vai aparecer motores, na indústria vai aparecer motor com letra, com outro, tem outros tipos também, depois eu vou mostrar para vocês ali, tá? Olha só, então o que vai fazer aqui agora? Nesse caso aqui, sem proteção, né, pessoal? Estou fazendo só um exemplo, só para vocês verem aqui como é que faz para ligar o motor. Existe proteção, existe relé térmico, a gente vai ver depois, tá? Aqui existia um disjuntor para ligar, né, essas redes aqui, mas eu só vou ligar para vocês aqui só para vocês verem como que faz para ligar. Se o motor tiver com os terminais identificados já, é só você pegar esse aqui e ligar na linha 1, tá vendo? Linha 1 ele está invertido, linha 1 desliga lá em cima, mas eu mudei aqui, não tem problema. Eu tenho que ligar na linha 2 e vou ter que ligar aqui na linha 3, ó. Tá vendo? Ó, linha 1, linha 2, linha 3. Para que o meu motor funcione. Tá vendo? Ele já funcionou, ó. Tá vendo? Agora, se eu quiser inverter o sentido de rotação desse motor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar aqui, ó, ver se eu consigo... acho que é melhor voltar tudo aqui mesmo. Eu tenho que trocar aqui, ó. Ligar esse aqui, em vez da linha 1, ligar na linha 3, por exemplo, né? Troquei uma fase. E esse aqui vai na linha 1 e esse aqui continua na linha 2. Aí eu consigo inverter o sentido de rotação do motor, tá vendo? É a possibilidade que você tem de fazer a mudança de sentido de rotação. Aí tem o aterramento também que a gente tem, normalmente tem na carcaça o aterramento lá, né? Alguns motores têm, outros não. Então você vai ter que verificar se esse tem ou não. Se tiver, você tem que ligar ele. Normalmente ele está instalado numa máquina, né? E a máquina já possui lá um condutor ligado no aterramento e os motores não vão ter. Alguém quer falar alguma coisa aí? O aterramento e neutro é a mesma coisa? Não, né? Não. Nesse caso aqui, os motores trifásicos, eles não têm neutro, tá vendo? Alguns têm, tá? Alguns são ligados, alguns aparecem lá. Mas a grande maioria não, tá? Aparecer lá um neutro, você tem que ligar no neutro também lá, né? Uhum. Aí tá ligado em estrela lá, algumas coisas, mas isso aí é uma outra coisa, tá? No nosso caso aqui não tem neutro, tá? Uhum. Agora, você perceba, pessoal, que na placa do motor aqui, ó, né? Desse motor trifásico, vou deixar ele bem grande aqui, ó. Para ligar esse motor, eu já tinha falado isso, vou falar de novo. Você tem que aprender bem esse negócio. 220 volts, né? Qual que é a nossa rede aqui que a gente está identificando aqui entre fase e fase? 220. Então, como que a gente tem que ligar o motor aqui, ó? Se a gente tem uma rede 220, tem que ligar assim, ó. Pegar o número 1 e o número 6 e ligar na linha 1. Pegar o número 2 e o número 4, juntar os dois, tá vendo? Juntar os dois e ligar na linha 2. Pegar o 3 e 5 e juntar e ligar na linha 3, tá? Isso que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, o número 1 aqui, ó. Vou puxar um fiozinho para cá, né? Vou mudar aqui que o nosso fio tá... Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer assim, aqui eu tenho um condutor, aqui tem outro condutor, aqui tem outro condutor saindo do motor, tá? E aqui eu tenho um condutor, né? Aqui eu tenho outro condutor saindo do motor, aqui tem outro condutor do motor. Então, esses 6 fios aqui estão aqui ligados no motor. Então, eu quero ligar ele em triângulo, né? Como é que tem que ser? Lá, 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, tá vendo? Com o tempo vocês aprendem. Então, lá, ó, 1 e 6 lá, né? Vou pegar aqui, ó, 1 e 6. Aí, ó. Aí é 2 e 4, né? Vou puxar aqui um pouquinho para cima. Ver se ele não vai dar problema. 2 e 4. E professor, tá errado, hein, então. Você colocou 1 e 4, 2 e 5. Peraí. Volta aí. 1 e 6. Tô certo, errado. Voltando aqui então, pessoal. Ainda bem que você está olhando aí. Ó, tá escuro aqui. Ó, 1 e 6, o 6 está lá do outro lado, desculpa. 1 e 6. 1 e 6, 2 e 4, né? Vou puxar aqui para cima um pouquinho. Não, eu só fiz para ver se vocês estavam atentos, tá? 2 e 4. 1 e 6, tem que olhar lá na plaquinha lá. 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5, né? Então vamos puxar aqui um pouquinho para cima aqui. E vamos puxar para o outro lado aqui, ver se vai funcionar. 3 e 5, tá? Agora o que tem que fazer? Olha aqui, ó. Olhando aqui, ó. Eu liguei 1 e 6? Liguei. Liguei 2 e 4? Liguei. Liguei 3 e 5? Liguei. Agora tem que ligar na linha 1, linha 2, linha 3, né? É isso que eu vou fazer aqui agora, ó.
Então, ligar na linha 1, linha 2 e linha 3. Então, esse aqui vai na linha 1, tá? A linha 1 que está aqui embaixo, né? Está invertida, ela podia ser lá em cima. E a linha 2 e na linha 3. Então, o motor está ligado em que forma aqui que a gente está falando aqui, né? Ele está ligado em... Triângulo. Isso mesmo. É em triângulo, ó. Se eu olhar aqui na placa, ó, em triângulo. Então, em triângulo, a minha ligação vai ser 220, tá? Dessa plaquinha aqui. E, no caso, em estrela, né? Ele vai ser 380, tá bom? Professor, Voltando aqui nossa... Oi? professor, posso fazer uma pergunta? Tem o tipo Y aqui. Aqui é delta, né, que fala também. Pode fazer. Essa linha vermelha que não está identificada no meio também é neutro ou não? Tem a 120, tem a 120, é a 220. Não. É que é assim, ó. A tensão 220, ela é medida, tá? Como é que faz aqui? Ela é medida, né, no... Você tem o multímetro, você vai ligar aqui, ó. Vai pegar aqui o multímetro, por exemplo, aqui, colocar aqui para medir, né? Você vai medir entre fase e fase, tá vendo? Se você pegar outra fase aqui também, ó, e medir essa fase aqui com uma outra fase, né, vai ser 220 também, entendeu? 220 volts também. Eu só coloquei aqui e achei que você tinha entendido, né? No caso aqui, ó, 220 também, entendeu? Então, a 220 é entre fase e fase. E entre fase e fase aqui. E entre Professor, fase... Oi? então todo o cabeamento ali, ele é essa tensão aí. Todos eles. Não, lógico, se você... Não existe, o 380, no caso, o que a gente fala, né? Não é porque é 3 fases 380. A 380, no caso, é uma rede 380 que eu vou medir, vai estar entre fase e fase 380, entendeu? Ei. Mas daí é a questão da instalação industrial daí, né? Daí na indústria é 380, no nosso caso aqui, a gente está vendo que a grande maioria dessas residências aí vai ter ou uma fase, um neutro, uma fase, um neutro e duas fases, né? Uma fase, ou três fases. No caso, pode ter também, né? Na rede lá, na tua casa, pode ter 3 fases. Você pedir para a Copel lá e pagar lá para trocar, ela vai te fornecer para você, tá? Né? Pode pôr 3 fases e um neutro. Pode ter 2 fases e uma neutro. A grande maioria é uma fase e um neutro, tá? Então aqui, ó. Oi. Eu queria saber só esse neutro aí, pessoalmente, assim, ele é um cabo que está ali também, ou ele é uma combinação ali de algum... Não, o neutro, ele é um neutro mesmo, ele vem da rede, tá? Entendeu? Qual a coloração que ele tem na casa, assim, por exemplo? Ele vem lá do poste, e daí ele entra lá no relógio, tá? E, na verdade, ele vem da rede ele vem do transformador, tá? O transformador da Copel é ligado em estrela, tá? Daí do centro do transformador lá sai o neutro, entendeu? Entendi. Aí ele vem para tua casa, entra no relógio, do relógio ele é aterrado, tá? No caso lá, ele tem um aterramento lá né? A gente não está falando agora de na residência, lá na residência, lá na entrada do padrão de entrada, o neutro ele é aterrado numa haste lá, tá? Né? Aí ele vem para tua casa. Isso que funciona assim, entendeu? Aqui no caso eu estou fazendo só um exemplo aqui, né? Porque na verdade o neutro ele tem que estar aterrado lá no poste, tá? Aí o aterramento da tua casa ele tem que ser independente, tá? Entendeu? O professor, também vem o terra junto para evitar curto, alguma coisa assim ou não? Como se fosse em casa, torneira elétrica? O aterramento quem faz na verdade, o eletricista tem que fazer o aterramento da tua casa, entendeu? Ele que faz. Ele que tem que fazer. Ele não pode, na verdade existe, ele não pode usar aquele aterramento que tem lá na entrada lá, sabe? Ele tem que fazer um outro aterramento. Existem vários tipos de aterramento, mas sempre eles são... Esquece a concessionária, entendeu? A concessionária não quer que você use aquele terra lá, que ele fez lá. Na verdade, aquele aterramento lá, ele nem é calculado, ele nem é, sabe? Ele é um condutor lá. O aterramento aqui que o pessoal tem que utilizar, ele tem que fazer lá, medir resistência de aterramento, né? Fazer lá com várias hastes, sabe? O correto é isso. Beleza? Então, o aterramento não vem da rede, tá? O aterramento quem faz é o eletricista. Na indústria também. Vai ter lá, né, todos os equipamentos lá, na verdade, eles são
que potencializado, né? Eles têm que estar ligado na terra, no terramento. E esse terramento tem que estar ligado lá também num terra lá específico, né? Que vai aparecer que vai ter lá na rede, tá? Aqui, ó, tipo assim, por exemplo, um exemplo aqui, ó. Né? Ele vai ter lá na indústria lá um aterramento que você vai poder ligar lá, né? Teus... Vamos pegar aqui um condutor. Beleza? Então, ó, vamos ver se o nosso motor funciona. Agora nós ligamos aqui. Não, ele não está funcionando. Então, algumas coisas acontecem quando eu ligo ele dessa forma aqui, tá? E eu já liguei eles assim e funcionou. Não sei o que acontece. Ó, 1 e 6 aqui, ó. Né? 2 e 4, 3 e 5. Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos voltar naquele motor lá. Vamos dar uma estudada nele aqui, tá? Vou colocar do lado aqui. Vou tirar isso aqui. Acho que ele tem o 456 aqui. O 4 é no meio, tá? Eu não tinha reparado nisso aqui no aplicativo, tá? Porque, na verdade, quando você pega o motor lá, você vai identificar ele no... é verdade aqui, ó. Não, tá certo, ó. O V2, né? O 1 é o número 1. O V1 é o número 2. W1 é o número 3. O 1, V2, W2 tá certo? Não sei porque ele não tá querendo funcionar aqui em triângulo, tá? Ele vem assim, né? Liga aqui a rede, tá? 1 e 6. Com a outra turma também não funcionou, mas eu já liguei aqui já fiz essas ligações aqui, tá? E já funcionou agora, não sei por que ele não está funcionando aqui, tá? Não sei por que ele não está querendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas é assim, tá? Só para mostrar para vocês como é que faz a ligação dele, no caso aqui em triângulo, tá? Agora, se a minha rede aqui for 380, tá? Vou mudar aqui para 380. Lá na indústria, tá? Vai ter 380 lá, né? Para ligar lá na indústria, na grande maioria lá, então vai ter... Aqui vai ser 220, tá? Entre fase neutro, tá? Ela só vai mudar daí, se você pegar o multímetro e medir, aqui vai ser também 380 volts, tá? E daí eu vou ter aqui 380, 220, tá? E meu motor para ligar aqui nessa rede aqui, ó, se eu ligar dessa forma, o que vai acontecer, né? 380, ele é ligação em triângulo. Ele vai queimar, né? Ele vai ficar pouco tempo funcionando ali, mas ele vai queimar. Então, para ligar ele quando a rede está a 380, eu ia fazer de volta isso aqui para ver se funcionava, mas depois eu vejo lá o que aconteceu e depois passo para vocês, tá? Eu já liguei ele, motor assim, tá? Ele funcionou. Aqui não sei porque que tá assim. Eu vou tirar aqui, ó, e vou fazer ali minha ligação em... Vou tirar tudo aqui. É que esse cadecismo, qualquer coisinha que você faz aqui, ele dá problema, tá? Qualquer coisinha que você liga ali, que ele não fica certinho, vocês vão aprender e vão entender melhor isso aqui. Aí agora eu tenho que tirar isso aqui, ó. Então tá. Vamos deixar assim mesmo. Agora é o seguinte, se você olhar na placa do motor lá, né, para você ligar ele em estrela, no caso aqui, que tem um Y ali, né, você vai ter que ligar como? Você vai ter que pegar, vai juntar o 6 e o 4 e o 5, tá? E ligar o 1, 2 e 3 na rede, tá? Ele vai ficar em série, né, aqui no caso, uma bobina só, tá? Dentro do motor tem uma bobina, vai passar uma bobina só, né, e vai ligar ele aqui, e vai passar por duas bobinas, né, na verdade, ó, aqui ele passaria por uma e aqui passa por duas. Eu vou desenhar aqui no Paint, vou colocar aqui que já estava fazendo um negócio aqui para vocês. Mas eu vou desenhar aqui, então, aqui, salvar isso aqui. Eu estava fazendo aqui um exemplo, depois eu vou explicar para vocês, e vou salvar esse aqui. Vou explicar mais tarde isso aqui, tá, pessoal? Mas eu vou só dar uma... Vamos colocar aqui mesmo no... Acionamentos eletrônicos. Salvar aqui. Vou colocar aqui.
as horas aqui, depois a gente vê lá certinho. Tá, eu vou no arquivo novo, tá? Aí, olha só, a bobina do motor lá, ela vai ser assim, ó. Viu? Ó, motor, né, digamos que a bobina é assim. Eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Vai ser assim, ó. Né, tá meio, só bem rapidinho, só para vocês entenderem. O motor vai ser assim, ó. Quando eu ligo ele, né, em triângulo, né, igual eu tinha falado lá, né, aí ele vai ser assim, ó. Quando eu ligo em triângulo, eu vou pegar o número 1 aqui, né, ligar no 6 lá, né, vou mostrar para vocês aqui ó, o que acontece. Porque lá não aparece a bobina, por isso que eu estou falando aqui. Vai ser assim, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aí vai ser o 2 e 4, né? Ah, aqui dá para ligar assim, ó. Ó, não vai funcionar porque está desligado ali, brincadeira. Então ele joga aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então vai ser 1, né? E aqui vai ser ali, ó. Isso que a gente tinha que ter feito lá. E daí devia funcionar, tá? Olha só. Quando eu ligo em triângulo, a minha corrente elétrica, tá? Ela vai passar por aqui, ó, né? Vai passar por dentro dessa bobina, tá? Né? E vai vir aqui, ó. E vai para a rede, tá vendo? Vai voltar para a rede. Ele passa por uma bobina só, tá vendo? Então, como eu tenho a tensão aqui, ó, 220, tá? 220 volts, a tensão vai ficar só na bobina. Agora, quando eu tenho 380, se eu pôr 380 numa bobina só, o que acontece? Né? Ele vai ficar 380 como se fosse um resistor, né? Ele vai aquecer muito e vai queimar. Agora, se eu ligar o meu motor em estrela, vou fazer aqui o quadradinho para ligar em estrela agora. Fazer aqui o motor em estrela. O que acontece com a corrente elétrica do motor em estrela, tá? Vamos fazer aqui. Tirar isso aqui do lado aqui. Então, vamos puxar aqui para cima, tá? Aqui, ó. O que acontece quando eu ligo em estrela? A estrela já vai fazer assim, quer ver? Ó. Ó. Tá vendo? Ó, a corrente elétrica. Vamos pôr outra cor aqui agora. Vou pôr aqui um vermelho, tá? A corrente vem aqui, ó. Qual o caminho dela? Ela vem aqui, entra aqui e vai para cá, tá vendo? Tá vendo que ela passa por duas bobinas? Então, o que acontece? A minha tensão entre essas duas bobinas aqui vai ser 380, né? Só que daí, 380 volts. Então, você percebe que, como ela passa por duas, né, a tensão vai ser reduzida. Então, se eu for medir só numa, vai ser 380, né? Vai ser, aqui no caso, vai ser 220, né? Numa bobina só, entendeu? Por isso que você liga em estrela 380, para não queimar o motor. Joia? Então, vamos voltar aqui na nossa ligação e vamos ligar ele aqui em estrela, tá? Olha só. Agora isso ele vai funcionar. Não sei porque que em triângulo ele não quer funcionar aqui comigo. Então tá. Agora, puxar aqui ele. Vamos voltar aqui. Então agora vamos ligar ele aqui na fase 1, tá? E ligamos aqui na fase 2 e ligamos aqui na outra fase. Aí ele vai... Aqui ele está ligado como? Ó, agora ele funcionou. Então, aqui está ligado em estrela. No caso, a minha tensão entre fase e fase é 380, beleza? Entenderam agora? Aí, nesse caso aqui, se a minha lâmpada fosse de 27 e eu ligar ela aqui, ó, ela queimaria a minha lâmpada, tá? Eu teria que mudar a lâmpada para 220, só para vocês. Pessoal, é o seguinte, era só para dar uma olhada aqui na parte de ligação, né, e entender um pouquinho o motor. Então, vamos para frente aí e que a gente vai continuando aí, tá? Daqui a pouco a gente dá uma paradinha aí para o intervalo, café, né? Então, pessoal, então vocês perceberam, né?
O motor monofásico, depois outro dia a gente faz o motor monofásico, né? Ele vai ser ligado dessa forma aqui também, ó, tá vendo? Aí depois você pode até fazer, se quiser ligar o motor monofásico. Você tem motor monofásico aqui, depois eu faço uma atividade para vocês fazerem, tá? O motor monofásico, ele vai estar aqui, ó. Ó, o motor monofásico também tem, ó, né? Aí o motor monofásico, ele vai estar ligado aqui, tem um capacitorzinho, e na verdade ele teria que ter 3, para a gente ligar ele da forma que está aqui, ó. Ele teria que ter 3 bobinas, né? Ele teria que ter 6 terminais, tá? Ele só tem 2 esse aqui. Então ele teria que ter 6 para a gente ligar na prática conforme a gente está falando ali, tá? Então o motor monofásico com 6 terminais aqui a gente não vai ter para fazer a ligação, tá? Só tem o trifásico mesmo. O motor monofásico a gente vai ter ele só... esse aqui também é um motor capacitor também, mas não teria. Mas também dá para fazer, na verdade, dá para fazer a mesma coisa, né? Representar ele, né? Pegar um trifásico aqui, por exemplo, né? E esse aqui é trifásico, tá vendo ali, ó? Ele tem 6 terminais. Aí um dos terminais dele, aqui, ó, das bobinas, ela vai ser a bobina do... Se for entender aqui, ó, vamos dizer que esse... Vamos voltar aqui, ó. Você volta, acho que não volta. Voltou aqui, ó. Vamos dizer que esse aqui é um motor monofásico, né? Que é um motor monofásico. Vou pegar aqui. Motor monofásico. O motor monofásico, ele vai ter 3 bobinas também, tá? Só que uma das bobinas, ele vai ter aqui o capacitor, tá? Capacitorzinho, né? Aí vai ligar lá, né? Vai ter... E depois ele vai ter aqui... Os outros não vão ter nada de capacitor, tá? Só num deles que tem capacitor. A bobina dele, o enrolamento dele, internamente dele, ele vai ter um capacitor e uma chavinha, né? Que a gente chama de chave, né? Aqui no caso, ele vai ter uma chavinha aqui, ó. Que a gente chama de chave centrífuga, né? Uma chavinha aqui, ó. O que acontece com essa chavinha aqui? Ela só funciona na partida, tá? O motor é ligado, né? O motor é ligado e depois da partida é uma chave mecânica, tá? Quando ela aumenta a velocidade, ela desliga. E os motores ficam só ligados, as bobinas principais, tá? Então ela só serve para quê? Só para dar a partida. Então, se você olhar na placa do motor monofásico aqui, pessoal, vamos ver aqui a placa do motor monofásico. Ó, só que a placa do motor monofásico, a identificação dele, né? Aqui, ó. O trifásico é assim, ó, né? Cria 1, 2. Ou aqui eu falei em 1, escrevi 2. Então aqui vai ser 1. Estava pensando no 2 já. Aqui vai ser o 3. Como eu já tinha visto lá, né? Aqui vai ser o 4. Aqui vai ser o 5. E aqui vai ser o 6, tá? Joia? O motor monofásico, aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, tá? Um pouquinho diferente, tá? O 3. Aqui vai ser o 4. Aqui vai ser o 5, né? Seria o 5 e o 6 é a bobina auxiliar, tá? Aí, ó. Então, esse aqui é a identificação do motor monofásico. Então, se você quiser ligar ele numa rede de 127 volts, tá? O que você tem que fazer para ligar ele em 127? Você tem que vir aqui, ó, pegar o número 3, 1 e 5 e ligar na linha 1, tá? Então, vai ser o 3, 1 e 5 e ligar na linha 1. Então, o 3, né? 3, 1 e o 5, ó. Normalmente é assim, né?
E o outro aqui na linha 2, ó. É só você entender lá que, no caso, seria a linha 1, né? Que seria uma fase. Eu vou colocar aqui fase 1, tá? Pode ser fase R também. Depois eu lembro que eu falei para vocês lá, né? E aqui, que é o neutro, tá? Por que é o neutro aqui? Porque a gente está falando que ele vai ser ligado a 127 volts ali, né? Na placa, tá? Então, esse aqui é a ligação do motor monofásico em 127, tá? Agora, para ligar em 220, o que tem que fazer lá, ó? Né? Eu tenho que pegar. Vamos fazer aqui em 220, tá? Vamos copiar isso aqui, quer ver? Aí, ó. Tá aparecendo um monte de coisa aqui que eu não quero. Então, olha só, a gente pode ligar ele em... Você tem que olhar na plaquinha do motor, tá? Mas aqui a gente ligou em paralelo, tá vendo? Né? E aqui nesse caso, aqui a gente vai ligar em série, igual a gente tinha visto lá na parte do trifásico. Só que daí tem que seguir a numeração, tá? Agora, seguindo a numeração, a gente vai ter aqui então a mesma coisa, né? A numeração aqui vai ser o número 2. E aqui vai ser o número 3 e 4. E aqui a gente vai ter o número 5 e 6, tá? E aqui vai ter o número 6. Os terminais do motor escrito lá, tá? Se for olhar aqui na plaquinha dele, aqui, ó, vai ter a numeração assim, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai olhar na placa e vai ver que a plaquinha do motor... Eu não queria atender esse telefone aqui, eu acabei atendendo. A plaquinha do motor aqui, ó, voltando na placa, está dizendo para você que é para você pegar lá o 1 e o 5, ligar na linha 1, tá vendo? O 1 e o 5 na linha 1. Você vai pegar aqui o número 1 e o 5, ó. Vou pegar aqui, ó. Número 1 e o número 5. Ligar na linha 1, tá? Aqui, ó. Né? Aí ele vai olhar na placa de novo lá, ó. O 3, 2 e o 6, no caso nosso 3, 2 e 6 aqui, 3... Aqui, ó. 3, 2 e 6, né? Aqui assim, ó. Ó, desse jeito que tá na placa, lá que você tem que fazer, tá? Opa, agora... E o 4 faz o que, 4 daí? Pode olhar lá que tá escrito assim, ó. O 4 vai ligar na linha 2. O 4 vai ligar na linha 2. Então, aqui no caso, ó. O que eu vou ter lá em cima, lá, então? Eu vou ter duas fases, né? Opa, vou ter a fase R, no caso, depois eu vou explicar para vocês lá, né? Fase R e a fase S, tá? Né? Ou, no caso, também pode ser aqui escrito linha 1, né? No caso das identificação aí que tem também, né? Linha 1 e linha 2, tá? Igual tá lá. Entendeu? Aqui também, aqui é a linha 1, né? Linha 1 do motor lá e aqui é a linha 2, tá? Então, esse motor aqui é o monofásico, está ligado numa rede de 127 volts. Esse motor aqui é monofásico e está ligado numa rede 220, tá? Então, aqui vai ser 220. É assim que liga o motor. E na prática lá, eu não achei o motor para fazer essa ligação. Esse capacitor aqui, pessoal, ele serve para quê, então, na verdade? Né? Igual eu tinha falado para vocês. Ele só serve a partida. Depois que ele parte, tá? Essa chavinha desliga e fica só os dois aqui, ó. Tá vendo? Ele fica ligado em série, né? Ou ele fica os dois ligados em paralelo no 127, tá? Continuando então, pessoal, a nossa apresentaçãozinha aqui, antes de dar uma paradinha lá para umas 10 horas, paramos para o café. E daí a gente vai continuar. Então, você viu, ó, 2 slides que a gente viu agora, a gente ficou até agora por falar. Por isso que o pessoal tem que prestar atenção que não é, né, bem assim, né, aprender, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui, ó,
Continuando. Então, esse aqui é um motor elétrico, né? O enrolamento dele internamente. Então, você vai ter sempre aqui, ó. No nosso caso, que vai ter 6 terminais, vai ter um começo. Isso aqui, eles têm vários feixes, né? Na verdade, são bobinas, né? Bobinas de enrolamento que vão formar, no caso aqui, ó, vamos pegar o azul, tá? Só um exemplo, o azul ele vem aqui, entra na ranhura, né? Passa na outra ranhura, vai para o outro lado, passa na outra ranhura, vem aqui na outra ranhura e sai aqui, ó, tá vendo? Então, esse aqui, na verdade, seria o número 1 que se fosse ver, seria 1 e 4 lá, tá? Ele sai daqui, vai, vem, sai aqui. Que a gente estava vendo lá a identificação dos terminais, tá? Então, ele vai ter 6, mas, na verdade, são 3, né? São 3 enrolamentos, que vai ter 3 conjuntos de enrolamento, né? Existem vários enrolamentos aqui na parte interna, tá? Então, esse aqui é um outro, que vai entrar aqui, vai sair aqui, ó, esse aqui é outro. Só para mostrar para vocês. Então, seria, quando você liga ele na rede lá, em triângulo, você vai pegar o número 1 aqui, ó, no caso, o número 1 e o 6, e vai ligar ele, vai ligar na rede, tá? Opa! Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa aí? Tipo, ali, esses cabos não acabam se encostando, sei lá, tipo, do jeito que tá construído ali? Uhum. Ele é isolado. Esse condutor aqui, ele é isolado, ele tem um esmalte, tá? Ele é o cobre esmaltado, daí ele não tem problema. Mas ele pode danificar. No momento da manutenção, por exemplo, a pessoa vai fazer uma enrolar de volta, ele pode sofrer, danificar aqui, ó. Desgaste. E se ele entrar em curto com outro condutor aqui, que seja da outra bobina, aqui ele vai acabar tendo problema, tá? Ele vai queimar aqui, vai parar. Tem que ter todo cuidado com esse enrolamento aqui, pessoal, porque ele é uma resina, tá? Que tem em cima do condutor. Se ele sofrer aquecimento indevido por uma ligação errada ou por um problema de travamento do eixo, qualquer outro problema que vai acontecer de aquecer o motor, tá? A proteção deverá atuar para desligar a instalação elétrica para que não danifique esses rolamentos. Porém, o que acontece? Muitas vezes até a corrente um pouco elevada não desliga, né, a proteção, e esses enrolamentos aqui com o tempo vão se danificando, entendeu? Uhum. E daí ele vai acabar perdendo, né, essa propriedade de isolante que tem nele e vai danificar, beleza? Uhum. Então, pessoal, agora vamos ver aqui uns cálculos, hein? Legal, né? Pessoal, olha só, bem tranquilo para calcular a potência ativa de motor trifásico, né? A potência elétrica do motor. Como é que calcula? Você vai pegar a tensão, tá? É a mesma coisa que a gente fez, que vocês faziam lá na P igual a E vezes I, P igual a vezes I, lembra? A única coisa que vai acrescentar aqui é a raiz de 3, tá? Para circuito trifásico. A gente está falando de trifásico aqui, ó. E o fator de potência é o rendimento. Tá vendo aqui? Então, no circuito trifásico, você vai ter que acrescentar isso aqui, ó, para calcular a potência dele. Então, você lembra dessa fórmula aqui, que é lá da potência V igual a I, lá da corrente contínua. Aí você vai, em corrente alternada, você vai multiplicar a raiz de 3 por cosseno do ângulo, vezes o rendimento. No caso, pessoal, essa formulazinha aqui, ó, para motor monofásico, não precisa usar o raiz de 3, tá? Para circuito monofásico. Agora, para calcular a corrente elétrica do motor, né, você tem a potência, você tem a tensão, tem o fator de potência, depois ele vai explicar um pouquinho mais sobre a potência, tem o rendimento do motor que tem na placa. Você vai poder calcular a corrente, tá? Da mesma forma. Então, dá um print na tela aí, pega essa formulazinha, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante para vocês aí calcularem corrente do motor, a potência do motor. Na verdade, isso aqui é a mesma fórmula, só está invertida aqui, né? Potência está multiplicando aqui a corrente, tá vendo aqui, ó? Né? Essa aqui também do rendimento é a mesma fórmula. Da mesma forma, você pode calcular o rendimento do motor trifásico, fazendo aqui a nossa continha, dividindo 736. Aqui, no caso, a gente está trabalhando com CV, porque o motor vai estar identificado lá com CV. Para passar para watts, você tem que multiplicar por 736, certo? Então, aqui, ó,
Depois eu vou passar os exercícios para vocês fazerem esses cálculos aí, usando suas formulazinhas aqui e usando o calculador que vocês têm aí, tá? Aqui a gente tem a informaçãozinha, a potência em watts, tá? A potência aqui, no caso, para transformar ele para... No caso, se eu tiver em CV, você tem que multiplicar por 76, daí vai transformar em watts. A tensão de linha, isso é importante. O que é a tensão de linha? A tensão entre fases, tá? Qual que é a tensão entre fases? Se você for olhar aqui no nosso desenho aqui, ó, a tensão que eu tenho aqui na fase, ó, entre fases, tá vendo? Por que a gente fala que a tensão de linha é a tensão que vai usar para calcular essa tensão aqui, ó? Que é a tensão que está entre as fases, né? E para o motor lá ligado em triângulo, ligado em estrela, você vai usar também a mesma coisa, a tensão entre fases. Se você for falar aqui, a tensão de fase é 220, tá? A tensão de fase aqui, ó. Não, a tensão de linha, na verdade, desculpe. A tensão de linha é 220, que é entre fases. Confunde um pouco, né? Mas é assim. A tensão de linha é 220 e está entre fases. A tensão de fase é a tensão que eu vou medir aqui, ó. Né? Que a gente mediria só numa bobina, tá vendo? Uhum. Né? Nesse caso aqui é a tensão de linha, até vou escrever aqui, ó. Né? Tensão de linha, só para vocês saberem, vocês ouvirem falar disso aí, já sabem. A tensão de linha é aqui, ó. Né? Que está aqui, você medir aqui. É a tensão que está entrando. A tensão de fase é essa aqui, ó. Né? Seria a tensão de fase. Só que para fazer cálculo, a gente usa a tensão de linha, tá? Naquela formulazinha que está ali. Então, a gente vai usar essa tensão de linha aqui. Essa tensão de fase é só para vocês, de repente, lá na corrente alternada, vocês vão identificar. Só que agora perceba o seguinte, no circuito esse aqui também é trifásico também, tá? Pessoal, igualzinho, tá? Se você pegar ligado em estrela, tá? E você vai fechar lá o condutor aqui, ó. A tensão de fase e a tensão de linha é a mesma, tá? Entendeu? Porque, na verdade, você tem uma queda de tensão, como se fosse uma resistência aqui, né? Uma queda de tensão. Olha só, vamos, então, continuar, né? Nossa linha. Só para vocês saberem entender a diferença. Então, quando a gente fala aqui que é tensão de linha, tá? O que é a tensão de linha? Entre as fases. Aí você vai ser a tensão que está ligando na rede ali. No nosso caso aqui, ó, essa aqui, tá? Tensão de linha 220, aqui no caso aqui entre as duas linhas, 380, tá? Joia? Então, para não confundir isso, não fazer isso. E é só usar a aplicação de fórmula que vocês já estão acostumados, não é diferente, tá? Então, por caso que calcule a potência do motor trifásico que tem uma tensão ligada a uma rede 220, uma corrente de 30 amperes, com um fator de potência tal, com um rendimento tal, você vai só pegar e colocar na fórmula direto, tá? Se eu falar, calcule a corrente elétrica de um motor que tem 10 CV, o que você tem que fazer daí? Passar ele para watts, entendeu? Com uma tensão de 220, o raiz de 3 aqui é da fórmula mesmo, uma constante aí, cosseno do ângulo, que é o fator de potência, vezes o rendimento. Então, é só a aplicação de fórmula, tá, pessoal? Aplicação de fórmula, depois a gente vai ver aí, vai corrigir o exercício de vocês vão entender que vocês nem vai precisar corrigir, na verdade, mas eu vou corrigir. Olha só. Oi? Esse cosseno do ângulo, você passa ele na fórmula ou a gente... Não, o cosseno do ângulo é o que está na placa do motor aqui, ó. Ah, tá escrito aí. Ó, no caso aqui, ó, fator de potência. Vamos achar aqui o fator de potência. Ele vai estar escrito no motor. Ele depois lá nos cálculos de corrente alternada você tem que calcular, né? Na verdade, para saber, mas normalmente é no motor, ou ele é dado, informação. Ele é defasagem, depois a gente vai ver de onde que ele sai, tá? Mas olha só, o fator de potência, aqui no nosso... Ali. O fator de potência é esse aqui mesmo, tá? Na verdade, já está escrito, tem aqui a indicação. Então, o fator de potência ali, ó, 0,82, tá? Diferente do rendimento, que é 83, tá vendo aqui? Também rendimento, ele pode ser dado em sem unidade também, né? No caso, sem unidade seria 0,83. Aqui ele está em percentual, que seria em porcentagem, né, 83%, tá? Joia, então, é só para identificar aqui no motor, na plaquinha, onde estaria essas informações aqui, tá? Se eu der uma plaquinha de motor, por exemplo, para vocês, vocês vão poder fazer esse cálculo, tá?
se eu quiser saber qual que é a corrente, só vai olhar ali a corrente e vai colocar aqui para mim, tá? É que normalmente vai ter, sempre tem essas informações aqui, né? E para calcular aqui o rendimento é aquilo que eu mostrei para vocês lá, só mostrando, né, que o motor é dado em CV, dado em quilowatts aqui, né? Eu tenho que saber fazer essa transformação, tá? Aqui só para confirmar aquilo que eu falei para vocês, tá? A ligação em triângulo é a tensão de linha, né? A tensão entre fases aqui, ó, tá vendo? E aqui está representado como que ele liga em triângulo, né? Que a gente tinha falado. E esse aqui é a estrela. Aí a tensão de linha também aqui, como é que vai ligar? A tensão que chega na bobina, e aqui é a tensão que chega em duas bobinas, tá vendo? A tensão aqui do V' passa por aqui, ó. Ele passa por... a tensão também, tá? Pode ver que a D' aqui, no caso, seria a tensão que a gente tem entre as duas fases, ó, né? Está entrando da rede da concessionária, tá? Só para vocês entenderem a diferença aí, tá? Olha só, a potência, pessoal, do motor elétrico, o que é a potência, na verdade, né? A potência, ela é aplicada, né, ou consumida, tá, por um motor elétrico medido no eixo, tá? Para levantar uma carga, um exemplo aqui, ó. Para levantar uma carga, deixa eu deixar ele aqui maior aqui, ó. Para levantar uma carga de 45 kg força, digamos que eu tenho uma carga para levantar, a uma altura de 100 metros, tá? Digamos, esse aqui é a forma de você calcular aqui, eu estou explicando o que é uma potência mecânica, tá? A energia necessária será de 45 vezes 100, que vai dar... Porque a energia é igual a força vezes o deslocamento, tá? Se você for analisar lá, né? A energia mecânica é a força vezes o deslocamento. Então, eu tenho aqui a força de 45 kg, força, porque eu tenho alguma coisa para eu ter que levantar, né? Vezes o comprimento, que é a distância entre ele, lá que é 100 metros, que vai dar 4.500 kg força, tá? Então, é só você multiplicar pela altura, né? Aí, quando usamos um motor elétrico capaz de erguer essa carga em 30 segundos, a gente vai ter a potência elétrica, entendeu? Então, se eu tenho lá, por exemplo, 4.500 kg força, que eu calculei aqui para levantar essa carga, eu vou dividir por um tempo, eu vou ter umas 150 kg força por segundo, não é isso? Se eu pegar aqui, ó, quilograma força vezes metro, dividido por segundo, eu vou ter isso aqui, a unidade. Só que isso aqui, pessoal, o que é? 100 kg força por segundo. Se você dividir esse valor aqui por 75, você vai ter uma potência de 2 CV no teu motor, entendeu? Então, se eu quiser saber qual que é a potência do motor, por exemplo, que eu vou precisar, o que você tem que fazer? Você tem que ver qual que é a tua carga, né? Porque no caso do motor, você vai ter lá a distância do eixo, né? Do eixo até digamos que fosse uma pá lá, que tem que mexer uma carga. Qual que é a distância que eu tenho no eixo para fazer um esforço? Aí você teria que fazer isso aqui, né? Dividindo aqui 150 por 75, no caso, é uma regrinha prática aqui, ó, 75 kgf, que equivale a unidade de medida mais usual para a potência é o cavalo vapor, né? CV, equivalente a 75 kgf por metro, tá? Um CV é 75 kgf por metro. Então, você pode fazer uma regrinha de 3 e calcular. Então, 150 por 75, eu vou ter 2 CV. Então, um motor de 2 CV seria suficiente para que eu erguesse uma carga de 45 kgf a uma altura de 100 metros. E se eu mudasse a distância? Ia mudar também a potência, né? Ia alterar. Se eu mudasse o peso da carga aqui, ia mudar também, né? Então é só para vocês entenderem aí a parte de onde sai, né? A questão da potência mecânica lá do eixo do motor, tá? No caso do eixo do motor, eu teria uma carga, seria a distância do eixo até, como se fosse assim, que tamanho que vai ser a minha engrenagem aqui no eixo, tá? Né? Seria isso mais ou menos, tá? Para você fazer aqui no cálculo, a parte de cálculo mecânico, essas coisas aí, tá? Agora, pessoal, o que é esse tal de rendimento que a gente tem no motor, tá? O rendimento, pessoal, ele é o quê? A potência lá absorvida, né, da rede elétrica, né, em watts, tá? Você pode calcular ela através da tensão de linha, que a gente já viu, a corrente elétrica do motor, o raiz de 3 e o cosseno do ângulo, tá? Para fazer o cálculo lá, tá? E, no caso aqui também, o rendimento, né? Que a gente tem aqui, tá?
Acho que apagou o rendimento, não apareceu aqui. O rendimento, a gente tem que fazer. Já tinha mostrado para vocês dessa forma, tá? A potência útil do motor é aquela consumida da rede elétrica, tá? Você tem uma potência útil e uma potência fornecida no eixo do motor lá. Corta aí, tá? Desculpa aí. A potência útil é que vai ser no eixo do motor lá, né? Que seria, que está escrito lá no eixo do motor lá, potência útil. E a potência absorvida é a da rede, tá? Então, a potência absorvida que eu tenho na rede e a potência útil que eu tenho no motor. Para calcular, né, é só você pegar a potência que eu tenho no eixo e dividir pela potência que eu forneço da rede, tá? Ou que o motor absorve da rede, entendeu? O motor absorve ou a rede fornece para ele. O rendimento do motor, então, se eu dividir aqui a potência útil, né, no eixo, em watts, tá? Se ele tiver em CV, você vai ter que passar ele para watts. A gente já fez um cálculo lá nisso aqui, mas estou só repetindo, tá? E dividir pela potência absorvida da rede. A potência útil, né, que o motor vai ser dado lá em CV, e aqui no caso seria em watts, mas você tem que transformar as unidades, na mesma unidade, para você calcular o rendimento. O rendimento, no caso aqui, ele não tem unidade, tá? Ele vai ser a potência pela potência, né, watts por watts, vai cortar, vai virar 0,92, 0,36, tá? E o rendimento você pode multiplicar por 100, tá? Aí você pode estar encontrando o valor do rendimento aí do motor em percentual, em porcentagem, tá? Beleza? Só para você saber aqui, então. Por que não é a mesma, a potência útil? Não é a mesma potência que ele absorve da rede? Porque tem os atritos, as perdas, né? Do eixo ali, do deslocamento, do enrolamento, do atrito do rolamento, do eixo, essas coisas, tá? Agora, pessoal, o motor de alto rendimento, só para explicar para vocês aqui, comparando aqui os rendimentos dos motores, tá? O motor de alto rendimento, o que é? É um motor que tem maior quantidade de cobre, chapa magnética com baixa perda, enrolamento de dupla camada, motores tratados termicamente, menor região do entreferro. Então, os motores de alto rendimento, que são utilizados muito hoje, tá? Eles têm um rendimento aqui, ó, de motor de 15 até 20, 0,80, né? O motor de 18 até 50 CV, nós vamos ter aqui, ó, 0,75. Então, o motor de 22 até 30, né, vai ter 83. Tem motores menores que você vai ter rendimento de 93%, né, de 0,93 aí, que vai aparecer lá na plaquinha do motor depois, tá? Aqui tem um exemplo de motores de alto rendimento da WEG, tá? Então, aqui a gente tem aqui as potências do motor, né? Então, eu vou ter aqui, ó, o rendimento do motor de 1 CV, 81, de 2 CV, 83,5, né? Mas eu posso ter diferentes valores aqui, né? Em relação a maior potência, tá? E eu vou ter também aqui, ó, alguns 2 polos, 4 polos, né? Seria 2 polos, 3, aqui seria 3 polos, 4 polos e 6 polos. 4, né? 6 e 8 polos, tá? Então, olha só, a questão do fator de potência, tá, pessoal? Fator de potência que vocês queriam saber aí, né? Vamos ver que horas são agora. Quer dar um intervalinho, pessoal? É que daí tá gravando. Oi? Mas, hein, professor, onde você colocou esse documento em algum lugar, esse PowerPoint aí? Por enquanto não, ainda. Esse PowerPoint aí eu não coloquei ainda, tá? Mas eu vou pôr, tá? Eu vou dar uma paradinha pro café, então depois a gente continua a segunda parte do fator de potência, tá bom? Eu vou parar de gravar aqui, ó. Parar de gravar. Eu nem tomei café ainda, tá? Vou parar de gravar. Aí eu vou postar a primeira parte do vídeo depois para vocês.